Dentre os inúmeros questionamentos que aquelas pessoas que são contra o evangelho, que são anticristãs, os ateus, aqueles que não creem em Cristo, dentre muitos questionamentos, um que eles fazem muito é dizer que Deus é ruim, que Deus é mau, porque 42 crianças indefesas, só porque chamaram o profeta Eliseu de calvo, de careca, foram despedaçados por uma ursa, duas ursas, né, ursos, que o profeta amaldiçoou, o profeta de Deus, e Deus matou essas crianças, né? Isso é o pessoal que não conhece, não estuda, não tem entendimento, afirmam para dizer que Deus é mau. Mas será que é assim? Vamos dar uma olhada aqui na Bíblia. Eu deixei ela já aberta aqui. Vamos ver o que diz aqui. Isso está lá em 2 Reis, capítulo 2. No versículo 23, fala assim: Rapazinhos zombam de Eliseu. Então subiu dali a Betel. Falando de Eliseu, né? Aqui está falando de Eliseu. Deixa eu só acertar aqui. Tá tudo certo. Bom, então diz assim: Rapazinhos zombam de Eliseu. Então subiu dali a Betel, indo ele. Dali da onde? Jericó, né? Eliseu estava em Jericó e subiu para Betel, foi para Betel. De Jericó para Betel é cerca de 35 a 40 quilômetros, né? Então ele saiu de uma cidade para ir para outra. E diz assim: indo ele pelo caminho, né? Ele estava no caminho, na estrada, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele e diziam-lhe: sobe, calvo, sobe, calvo. Virando-se ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então duas ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Dali foi ele para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Então, vamos entender isso aqui? Padre Senhor Antônio Dantas. Então, muita gente fala: Deus é mau, Deus mandou despedaçar 42 crianças. Então, vamos começar entendendo isso aqui. Bom, Eliseu, deixa eu voltar aqui. Eliseu era um profeta que ficou no lugar de Elias. Elias era o pai dos profetas, ele foi levado para Deus no redemoinho, e Eliseu ficou no seu lugar. Eliseu já andava com Elias. Eliseu era um homem de Deus, um profeta de Deus. E ele estava em Jericó, e ele saiu de Jericó, foi para Betel, cerca de, como eu falei, de 30, 35 a 40 quilômetros, pela estrada. Naquele tempo, as estradas eram realmente desertas, e se você lendo a Bíblia, você vai vendo no decorrer da Bíblia que sempre tinham muitos salteadores, né, ladrões, que assaltavam as pessoas na estrada. E então Eliseu foi para Betel. E no caminho, diz aqui a Bíblia, presta atenção, a Bíblia tem que ser lida com calma. Está falando crianças aí? Não, né? Rapazinhos zombam de Eliseu. Então, primeiro que não eram crianças, eram rapazes. E rapazes na Bíblia vai até 25 anos. De 25 anos em diante que se torna adulto. Então, ali tinha rapazes, podiam ter rapazes de 25, 24, 20, 21, 18, não eram crianças. Agora, me diga uma coisa, o que eles estavam fazendo numa estrada deserta? Com certeza não eram crianças que estavam brincando. Com certeza eram rapazes, jovens, adolescentes, que estavam zombando, foram zombar de Eliseu ou foram assaltá-lo. Então, veja, um homem, um senhor, andando sozinho numa estrada, de repente surgem uma quantidade imensa de rapazes, né? E nós sabemos que os rapazes de 16, 17 anos são mais fortes do que muito adulto aí. E essa quantidade não eram 42. Veja aqui, você tem que prestar atenção. Eram muito mais de 42. Olha o que diz aqui. O versículo 24. Virando-se ele para trás, viu-os, amaldiçoou em nome de Jesus. Então duas ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles.
Ora, a ursa despedaçou 42, mas não tinham 42, tinha muito mais. Então, e outra coisa, aí tem dois entendimentos. Um, que não eram crianças, a Bíblia mostra que eram rapazes, e outra que eles estavam ali na estrada, saíram da cidade, diz a Bíblia, foram para a estrada a fim de assaltar, a fim de fazer algum mal, agredir o Eliseu, que já era um senhor de idade, e eles zombaram do profeta de Deus. Quando eles dizem aqui, por isso que você tem que estudar a Bíblia, quando eles dizem aqui, ó, olha aqui, ó, no versículo 23, então subiu dali a Betel, indo pelo caminho, os rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele, e diziam-lhe, sobe, calvo, sobe, calvo. Então, o problema aqui não é porque estavam zombando, porque ele era calvo, careca, não, porque com certeza um profeta de Deus não vai se portar com isso. O que acontece ali? Elias, ele subiu ao céu porque Deus o levou numa carruagem de fogo. Então, esses rapazes, além de aparecerem do nada numa estrada para agredir, para zombar de Eliseu, ainda para agredir, talvez para assaltar, ainda zombaram dele dizendo, sobe, Elias não subiu? Por que você não sobe? Você não é profeta de Deus? Por isso que eles falaram, sobe, calvo, porque eles sabiam que Elias tinha subido aos céus. E eles começaram a zombar de Eliseu, sobe. Evidente que Eliseu, sendo homem de Deus, ele recorreu ao próprio Deus, como todo homem e mulher de Deus, quando se encontra em algum perigo, ele invoca, ele clama o nome de Deus. Ele estava sozinho numa estrada, um senhor de idade, como eu já disse. Aparecem muito mais do que 42, porque a Bíblia diz que a ursa despedaçou 42 deles, ou seja, tinham muito mais, e ele invocou o nome de Deus. E se cumpriu só o que já estava escrito lá no Salmo. Eu vou botar aqui, deixa eu botar aqui na minha Bíblia. Aqui no Salmo 115, vamos ver aqui. 105, aliás. No Salmo 105, versículo 15, que é um salmo conhecido, que diz aqui, ó. Cadê os salmos aqui? Salmos 105. Vamos lá, vamos ver o que diz o Salmo 105? Olha aí. Salmo 105, no versículo 15. 14. A ninguém permitiu que os oprimisse, antes por amor deles repreendeu a reis. E dizendo, não toqueis nos meus ungidos e nem maltratei os meus profetas. Então, isso é uma ordem de Deus, não toque nos meus ungidos e não maltrate os meus profetas. Eliseu era o que? Era um profeta de Deus que ficou no lugar de Elias. Então não teve nenhuma maldade de Deus aí, nenhuma maldade de Eliseu, nem de Deus. O que aconteceu ali foi que pessoas, rapazes, adultos, que não tinham o que fazer, foram para uma estrada onde Eliseu estava passando, eles sabiam disso, porque eles estavam na cidade onde Eliseu estava e foram atrás dele, e eram muito mais de 42, com certeza não tinham coisas boas na mente. Eles não foram atrás de Eliseu para pedir alguma explicação de alguma coisa, nem para cumprimentar Eliseu, porque eles estavam na cidade onde Eliseu estava, esperaram Eliseu sair da estrada, foram atrás dele, com certeza para fazer alguma coisa que não era boa. E ainda zombaram dele, falando, sobe, Elias não subiu? Tu não é profeta também? Por que você não sobe? Sobe, calvo. Sobe, calvo. Ou seja, zombaram e desrespeitaram de um profeta de Deus. E se cumpriu o que está no Salmo 105, 15, onde Deus fala, não maltrateis os meus profetas. Onde tem outros versículos que Deus diz que ele vinga aqueles que maltratam os servos de Cristo. Portanto, aí não teve nenhuma maldade. O que teve foi pessoas que zombaram da palavra de Deus, que zombaram do homem de Deus, zombaram do profeta de Deus e pagaram o preço por fazerem isso. E não eram crianças. Tá bom? Eu queria fazer esse vídeo porque vira e mexe me perguntam isso, me perguntaram de novo e eu falei, agora eu vou fazer o vídeo, né?
como eu estou trabalhando mais nesse canal. Então, para que você entenda que não tem maldade, Deus é justo. O que houve ali foi a justiça e foi um livramento que Deus deu ao seu profeta Eliseu, que Deus mesmo levantou. Tá bom, pessoal? Então, era isso que eu queria dizer. Daqui a pouco eu volto aí com outro vídeo. Vou nessa. Não deixe de curtir o canal e se inscrever. Fui.